Hoje nós vamos fazer um novo plantio de pepino japonês, né? Então eu fiz a sementeira, tá exatamente com 14 dias. Eu vou mostrar o tamanho que tá. Ela podia esperar mais um pouquinho, né? Mas eu já vou colocar no solo. Ela tem uma rápida evolução, né? E esperar mais um pouquinho seria uns 2 dias. Mas do jeito que tá, já tá bom. Eu vou já colocar no canteiro definitivo e vou mostrar como é que tá. Aqui são essas mudas maiores, né? Do outro lado tem outras mudas, mas aqui são os pepinos japoneses, ó. Ela teve uma germinação, eu fiz cada célula, né? Cada copinho desse, eu coloquei um único semente, né? E todos vingaram. São aqui, ó. Tem 2 atrasadinhos, né? Mas todos vingaram, tá perfeito para começar a mudar. É que se quando espera um pouquinho, o sistema radicular começa a desenvolver demais e começa a enrolar um pouquinho, né? Então, quanto menos o sistema radicular tiver enrolado, para as mudas de uma maneira geral, inclusive frutífera, ela é melhor, né? Então, eu vou plantar já no campo. Isso aqui é um detalhe, né? Então, pepino japonês, assim, muitas culturas, que nem vagem, ervilha, um monte de coisa, né? Mas aqui é um exemplo. É um tipo de uma cultura que eu podia plantar direto no chão, né? Direto no chão. Só que quando você planta direto no chão, sempre tem alguns problemas, né? O tempo esquenta demais, fria demais, de repente vem uma pancada de chuva, tampa aquela coberturazinha de terra que tinha colocado, aprofunda mais, vem um inseto, quando tá brotando aquele brotinho pequeno e corta. Então dá uma série de problemas desse tipo, né? E quando a gente coloca para fazer numa bandeja, você elimina esses problemas. E na hora de plantio também, lógico, quando você planta no solo, também vai ter problema, por exemplo, de doença, inseto. Mas de qualquer forma, você pula uma etapa que pode dar problema, né? Então, vai ter um trabalhinho a mais de fazer na bandeja, mas isso é melhor resultado do que ter colocado direto. Agora, se fosse uma quantidade muito grande, né, uma área grande, é melhor arriscar e colocar direto mesmo, né? Mas nesse caso aqui, eu fiz na bandeja e vou plantar agora. Bom, então eu vou plantar nesse canteiro aqui, onde está essa primeira estaca. Tem 2 bambu e lá na frente tem a próxima estaca, né? Então, exatamente nessa linha que tem esses 2 bambu, esses madeiras, nessa linha, que eu vou fazer a fileira de pepino, né? Aqui eu já coloquei calcário uns dias atrás, deixei a terra descansando, né? E coloquei uns 5 dias atrás esterco de galinha também, está bem incorporado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de adubo NPK só para dar uma reforçada, mas não adianta adubar muito não, deixa a planta pegar, estabilizar, começar a desenvolver a raiz. Então tipo, daqui 20 dias, 25, dependendo da evolução da planta, entre 20 a 30 dias, se faz uma adubação de reforço, né? Então você vai acompanhando conforme a necessidade, né? Porque a adubação muitas vezes, se você colocar de uma vez, você tem o desperdício, perde, então não adianta, então é melhor colocar conforme necessidade. Ó, esse área que eu vou plantar o pepino, uma curiosidade para quem já acompanha o que eu venho publicando, né? Ele tinha ervilha, né? Ervilha torta, ervilha roxa, né? E eu tirei, a produção já tinha caído, né? Então agora já vou trocar de cultura, né? E uma coisa interessante, uma curiosidade, que a ervilha, ela fixa nitrogênio no solo. Então ele capta do ar e fixa no chão. Só que nitrogênio, das composições do NPK, ela evapora muito rápido. Não é igual fósforo e potássio que fica mais tempo no solo, né? Então, no caso do nitrogênio, rapidamente ele evapora do solo. Então ficou aqui uns 15 dias descansando. Eu não sei o tanto que ele perdeu de efeito, mas ele está com uma carga de nitrogênio captado pela ervilha. Tem esse detalhe também. Então, outra explicação também, o pepino, ele, quando ele está crescendo, fora, digamos, o ramo principal, tipo parecido com uma abóbora, né? Mas ele solta pequenos bracinhos, digamos assim, que ele vai segurando, né? Então, em coisas finas, que nem fitilho, ele vai segurando e mantendo, né? Mantendo equilíbrio, digamos assim. Mas é diferente de uma vagem, por exemplo, que ele vai enrolando numa estaca, por exemplo, né? Então, vagem, você coloca um estaqueamento por pé de vagem, a cada 2 pés, ele vai se virando, não precisa amarrar nem nada. Agora, pepino é assim, se você colocar bambu, por exemplo, um estaqueamento, você tem que ir amarrando cada 15, 20 centímetros, senão ele tomba, que a garrinha não consegue enrolar, segurar no bambu que é grosso, né? Então, o fitilho ele segura. Eu vou mostrar o sistema que eu vou utilizar, ele funciona bem. Então ele é assim,
eu acabei de plantar, eles estão pequenininhos nesse meio aqui ainda, né? Tá com 2 folhas só. Então tá aqui o pilar principal, eu coloquei mais 2 bambus para sustentação e o final tá ali na frente, né? Então, na hora que o pepino tá pequenininho aqui, ó, acabei de colocar no chão, ainda tem que jogar água. Na hora que ele tiver mais ou menos uns 10, 15 centímetros, 20 centímetros, ele começa a desenvolver bem e começa a soltar a garrinha para poder segurar, senão ele começa a tombar. Então nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um fitilho, né? Fitilho é fita plástica, né? Amarrado desse principal, eu dou uma enroladinha no bambu, dou outra enroladinha ali, até lá no final, né? Para escorar, para ele começar a segurar. Se houver necessidade, eu coloco no lado oposto. Se não houver necessidade, ele se virar com um, assim, provisório, né? Quando passado mais 15, 20 centímetros, eu coloco no lado oposto. Depois no lado oposto, lado oposto, lado oposto. Então, eu vou puxar o primeiro. Se vê que vai faltar, eu coloco imediatamente no outro lado. Se não, eu vou alternando cada 15, 20 centímetros que ele dá certo. Ó. Mostrando mais ou menos, né? Tá vendo a fitilha estendida, ó? Ali na frente. Se houver necessidade, faço do dois lados, senão um só dá. Muitas vezes um só resolve. Agora eu coloquei, sem necessidade, é porque eu tenho bastante cachorro aqui, e o cachorro costuma andar, e quando vê uma coisinha plantada assim, às vezes ele passa em cima e pisa tudo, sabe? Então, ou brincando, né? Passa correndo. Então, eu coloquei já o fitilho para ele dar uma respeitada. Mas esse fitilho, por enquanto, é enfeite. Mas é assim que ele vai ficar definitivo. Eu vou amarrar definitivo corretamente e acertar na altura conforme o desenvolvimento do pepino. Bom, agora, né, vamos começar a contar o tempo. O ciclo de produção dela, o início da produção é algo em torno assim de 70 dias, mais ou menos. Talvez com 65, 60, se der sorte, ou vai para 75, 80, mas na casa média de 70 dias é o período de início da produção do pepino. Mais uma coisa também, o pepino é um produto assim, uma cultura que tem um relativo à mão de obra, né? Quanto à questão de fungos, né? Praga, assim, fungos, dá muito oídio nesse período, meio frio, seco, né? Aquela que fica a folhagem branca, né? Quando tiver o pepininho também, tem muito ataque de inseto, entra umas larvinhas no pepino também. E como eu combato só com produtos naturais, dependendo da infestação da doença ou do inseto, às vezes não controla, tem esse detalhezinho, né? Mas aí só conforme vai chegando na hora que a gente vai combatendo que fica sabendo, né? Porque a gente sabe o repelente natural, o inseticida natural, o que combate o fungo naturalmente. Mas nem sempre funciona, às vezes não funciona. Mas normalmente 80, 90% dá certo. Então quando chegar lá, se tiver mais alguns detalhes, eu vou mostrando, né? E vamos ver o que acontece.